Olá, meu nome é Gisele Vitória, sou aluna do 6º período do curso de Arquitetura e Urbanismo e nesse vídeo eu vim falar sobre estruturas em arco. Darei um breve resumo histórico, não muito longo porque esse não é o foco desse vídeo. Falarei também sobre materiais utilizados, sobre formas de arco, sobre alguns usos na antiguidade e na arquitetura moderna e, por fim, falarei a respeito de um exemplo de arco aqui no Brasil. Se você gostou das informações que eu te falei agora, provavelmente você vai gostar desse vídeo. Então me acompanhe até o final. Os arcos desempenham um papel fundamental tanto na arquitetura quanto na engenharia e desde o início da história eles tentam conciliar funcionalidade à estética. Desde as civilizações antigas até os tempos modernos, eles têm sido uma solução eficiente para criar espaços amplos e sustentáveis. A seguir, nós vamos discutir sobre os principais elementos dos arcos, tipos, funções e as suas principais aplicações. Então, qual é a definição de arco? Arco é uma estrutura curva que cobre um espaço entre dois pontos e permite que a carga, os esforços ou pesos sejam distribuídos de forma equilibrada por esses dois pontos. O formato curvo ele é altamente eficiente na distribuição de forças de compressão, o que o torna muito eficaz na distribuição de grandes cargas. Em geral, os arcos são construídos com pedras, tijolos, metais e até mesmo concreto, o que faz com que concilie então a resistência ou a função estrutural com a beleza arquitetônica. Então, além da sua função estrutural, os arcos apresentam uma função decorativa, moldando toda a sua estética para representar elementos icônicos ou elementos que representam a história de alguma cultura. Os arcos são compostos por diversos elementos estruturais, como por exemplo a chave ou clave, que é uma pedra que fica localizada no topo do arco, mantendo a estrutura travada, ou seja, mantendo a estrutura fixa e travando todas as forças de compressão. As impostas são as bases de apoio em cada lado do arco, responsável por transferir as cargas para o solo ou para outras partes da estrutura. As aduelas são as pedras utilizadas no corpo do arco e têm como objetivo mandar as forças de compressão para as extremidades. A combinação de todos esses elementos fazem com que o arco seja altamente eficaz na distribuição de forças, fazendo com que ele não entre em colapso ao ser utilizado em situações com grandes pesos. Quando nós falamos de arco, é importante saber que existe uma grande variedade de modelos, cada um adaptado à função e ao estilo arquitetônico, e tudo isso leva em consideração principalmente a cultura local. O arco pleno, também conhecido como arco de meia circunferência, é caracterizado pela sua forma semicircular, comumente usado em arquedutos romanos. Já o arco ogival ou gótico é pontiagudo e frequentemente encontrado em catedrais medievais, permitindo maior altura e iluminação. O arco de ferradura possui uma forma semicircular com extremidades viradas para a parte de dentro, típicos da arquitetura islâmica e mourisca. Já o arco segmentar é menos de meio círculo e frequentemente utilizado em pontes modernas devido à sua capacidade de suportar cargas pesadas sem ocupar muitos espaços verticais. E por fim, o arco de 3 centros é utilizado em engenharia de pontes e arquedutos, oferecendo uma combinação de estabilidade e elegância. Qual é a principal função dos arcos? Os arcos têm como principal função
distribuir as cargas da estrutura pelas extremidades e, sendo assim, ele utiliza a sua forma curva para que essa distribuição seja feita de forma uniforme em torno das aduelas. Essa capacidade que os arcos têm de desviar forças laterais evita, na grande maior parte dos casos, que os arcos entrem em colapso, mesmo sobre grandes forças, ou melhor, sobre grandes pesos. Além disso, os arcos são muito vantajosos em outros tipos de edificações, como por exemplo as pontes, permitindo que elas sejam realizadas com grandes vãos, sem a necessidade de colunas ou pilares centrais. Essa grande função dos arcos não apenas maximiza o espaço da construção dessas pontes, mas também traz estética e funcionalidade para a obra. Afinal, qual arquiteto que não gosta de uma construção com grandes vãos? Os arcos têm uma grande história de uso na arquitetura. Desde as primeiras civilizações, como Roma, Egito e Mesopotâmia, os romanos em particular dominavam o uso dos arcos em arquedutos, coliseus e templos. E eles demonstravam sua durabilidade e eficiência estrutural. Durante a Idade Média, os arcos evoluíram bastante na arquitetura gótica, ganhando formas mais complexas, como por exemplo os arcos ogivais, que hoje em dia são utilizados para aumentar a altura e a iluminação das catedrais. Na arquitetura islâmica também, os arcos de ferradura se tornavam um símbolo de cultura e, com o tempo, os arcos continuaram a ser aprimorados e adaptados para atender às necessidades de diferentes estilos arquitetônicos e também de diferentes funções estruturais. Eu dei o exemplo de usos na antiguidade e usos modernos do arco, mas é importante ressaltar que, tanto na engenharia quanto na arquitetura contemporânea, os arcos desempenham um papel vital para a construção civil. Além de todos os esforços que eu já disse que os arcos resistem, eles são muito utilizados na construção de pontes e viadutos, não só por esses esforços, também porque eles resistem a grandes esforços naturais, como por exemplo os dos ventos e de terremotos, fazendo com que em uma situação dessa de terremoto, onde as pessoas buscam sair daquela cidade, os arcos não entrem em colapso nessas pontes e viadutos. Além disso, os arcos são empregados em edifícios modernos como fachadas monumentais, ou melhor, entradas de cidade, por exemplo, fachadas de edifícios e até mesmo nos interiores desses edifícios. Tecnologias e materiais mais avançados permitem a construção de arcos muito maiores e mais complexos. Um dos exemplos de materiais utilizados são o aço e concretos reforçados. Quando falamos sobre arquitetura sustentável, os arcos apresentam grande relevância, uma vez que na sua construção é minimizado a utilização de recursos e também é de grande eficiência energética. Os arcos simbolizam uma das maiores inovações, tanto na história quanto na arquitetura, combinando a ciência e a arte de uma maneira única. Sua capacidade de suportar grandes forças e distribuir esses esforços de maneira uniforme pela estrutura e, além disso, adicionar valor estético ao edifício, faz dele um elemento indispensável tanto na arquitetura quanto na engenharia civil. Desde os tempos antigos até as construções modernas, os arcos apresentam a característica de adaptar-se às necessidades da época, mantendo-se como um símbolo de inovação e durabilidade. Agora que eu já te falei sobre todas essas características dos arcos, você deve estar se perguntando, mas me conte mais sobre um exemplo de arco aqui no Brasil
onde eu possa olhar a foto e identificar todos esses exemplos que você me mostrou. Então, aqui está o Arco do Triunfo no Rio de Janeiro. O Arco do Triunfo no Rio de Janeiro foi projetado para ser um elemento comemorativo para simbolizar a influência da monarquia portuguesa em terras brasileiras. O Arco do Triunfo do Rio de Janeiro foi inspirado em outros exemplos de arcos europeus, como por exemplo o Arco do Triunfo em Paris, que eu já falei mais sobre ele no vídeo anterior sobre pórticos. O arco carioca, apesar de muito menor e menos conhecido do que o Arco do Triunfo em Paris, apresentou um papel fundamental para a história da realeza brasileira. Além disso, mais para frente, ele foi muito utilizado na procissão de cortejos ou em eventos oficiais criados pela realeza. Foi construído se inspirando no estilo neoclássico. Então, esse arco é caracterizado por uma estrutura de alvenaria que apresenta grandes elementos típicos dos arcos triunfais europeus. Ele possui também uma grande abertura central em arco pleno, com pilares de suportes decorados em ambos os lados. O topo é adornado com relevos e esculturas que representam os símbolos da monarquia portuguesa, como, por exemplo, o brasão real. E todas essas características do arco geram uma grande importância simbólica, reforçando suas funções comemorativas. Além de toda a sua função simbólica, o arco carioca foi utilizado durante muitos anos como ponto de referência urbano no Rio de Janeiro e como um marco arquitetônico para a cidade. Apesar do arco carioca não ser tão conhecido como os outros arcos triunfais espalhados ao redor do mundo, ele marca a relevância que a arquitetura europeia tem na arquitetura brasileira e também retrata a história colonial do Brasil. E toda essa relevância histórica retrata a transição entre Brasil colônia e Reino Unido a Portugal. Ele não é tão famoso, consequentemente não é tão visitado quanto outros monumentos importantes do Brasil. Vamos dar um exemplo aqui do Pão de Açúcar, né? O Cristo Redentor, e, enfim, não é tão visitado, mas traz consigo toda a história do Brasil. Conservá-lo é importante para a preservação das memórias culturais brasileiras e também para o reconhecimento da diversidade arquitetônica do país. E como eu citei anteriormente, ele não é o mais famoso, entretanto a gente consegue observar todos os elementos importantes para a elaboração de um arco e também a gente consegue captar detalhes que são muito mais ricos para nós brasileiros do que um arco localizado em Paris ou, enfim, em qualquer outra parte do mundo, pois esse arco carioca traz as raízes da nossa nacionalidade. Sendo assim, nós deveríamos valorizar muito mais arcos como esse do que arcos externos de outros países. Se você ficou até este momento do vídeo, eu imagino que você deva ter gostado do conteúdo. Afinal, falamos sobre a nossa nacionalidade e sobre arcos, que é algo muito relevante para a arquitetura e para a construção civil. Muito obrigada por ter dedicado seu tempo precioso acompanhando a minha linha de raciocínio do início até o final. Até uma próxima oportunidade.